Bom, então vamos dar início, né, à nossa aula de hoje, Geografia da Arte, Geografia, Literatura e Arte, né? Esse tema da geografia e da literatura, ele não é novo na ciência geográfica, né? Segundo alguns epistemólogos, ele começa com a própria geografia, né? Ou seja, a geografia que a gente tem mais antiga, né, uma geografia antes da ciência geográfica, eu vou falar um pouquinho disso, ela vai começar lá com Homero, vai começar numa obra literária, que é a Odisseia, né, e de lá para cá, houve um grande movimento em direção a isso, né, talvez não tão expressivo, não tão visível, né, mas, ou seja, o reconhecimento de uma geografia literária, que não é nova, ela vai ter uma expressão maior na contemporaneidade. Então, eu começo essa apresentação, né, com essa imagem, é uma imagem de uma pintura de Brenner, chamado A Espera, né, sem data, e essa pintura, ela remete a um período, né, que é um período onde a cidade se relacionou muito com o romance, né, ou seja, o espaço e o romance. O romance era feito da cidade e vice-versa, né, então aí a gente teve uma expressão muito grande também dessa relação entre geografia e literatura e que vai ser observada com mais detimento nesse contexto atual, nesse momento agora. Então, para a gente poder pensar, né? Por que geografia e literatura? E o que a gente capta nessa relação? Relações espaciais e relações temporais, usos contemporâneos, toda a elaboração de uma cartografia literária, que é possível ser feita também a partir das obras de literatura, uma abordagem metodológica que a gente tem visto, né, cada vez mais plural, não existe um paradigma dominando essa discussão, né, ela pode se dar pela via da fenomenologia, pela via da semiótica, algumas vezes também pela via do marxismo, pela via de um estruturalismo, ou seja, os mais diferentes métodos de abordagem podem estar presentes, né, nessa manifestação da geografia e da literatura, não havendo um único caminho possível. E ela se insere nesse campo maior da geografia da arte, porque a literatura é uma forma de arte, e como forma de arte, ela nos conduz a uma dimensão do sensível. As relações entre geografia e literatura, elas são antigas, né? Como eu falei há pouco, para os alexandrinos, o primeiro geógrafo foi Homero, né? Ou seja, um geógrafo no sentido de descrever paisagens, né? De trazer uma espacialidade na obra, no qual a Odisseia contemplaria, né, essa descrição geográfica, que pode ser concebida também como uma espécie de geografia regional. Né? Aí a gente vai ter descrições e registros a partir disso. Cada vez mais a gente tem compreendido que a literatura é uma festa de aprender outros sentidos, outros saberes, outros possíveis, né? E é por isso que a gente tem se voltado, né, no contemporâneo para essa relação, né, que sempre existiu, nunca esteve tão expressiva quanto agora, porque se tornou um tema de estudo da geografia, um tema de estudo que cada vez mais vem se consolidando, e essa ideia, né, de uma festa de aprender outros sentidos. Esse é o fator principal que nos leva a fazer uma geografia literária ou uma literatura geográfica, né? Os dois lados da moeda também, também podem ser percebidos, né? Literatos que também buscam a geografia para entender a espacialidade, que é uma questão bastante importante nessas obras, e a possibilidade, né, então, de alcançar uma realidade além, uma realidade maior,
né, uma realidade que não estão nos fatos duros, né, mas como a gente vem aprendendo aí nesse campo dos sentidos, da fenomenologia, da semiótica, é uma possibilidade de aprender esses elementos, né, mais, como é que eu vou dizer, mais profundos da realidade. É por isso que a gente se volta para a literatura, porque lá se concentra uma sensibilidade. Né? Por mais que seja também um registro, né, do espaço-tempo, há uma sensibilidade. Essa sensibilidade a gente pode dizer que é uma forma de vivido, né, registrada. Não é só a paisagem, né? Hoje a gente não busca a geografia e a literatura só para descrever paisagens. A paisagem está lá, evidentemente, né? Mas muito mais do que apenas descrever a paisagem é compreender todo esse universo, que é um universo humano, né? Onde o espaço ele faz parte dessas relações, onde ele faz parte desses acontecimentos, dessa existência, né? Se a gente fosse tentar levar para esse universo a expressão do Heidegger, o Dasein, ela cairia muito bem, né? É o Dasein, esse ser aí, esse ser no espaço que é cheia de significado. E que a gente chama também, né, toda esse universo de coisas que estão na literatura, a gente chama de memorabilia, ou seja, é uma mobília da memória que também está presente. Se ela está presente nos lugares vividos, ela também está presente na literatura, né, nessa forma de apresentação do sensível que a literatura traz. Bem, então, a nossa época reconhece a literatura como um gradiente potencial do imaginário, na criação de novas realidades e também na transformação do mundo, né? Porque, por exemplo, muitas vezes o que está numa obra, aquilo não é estático, aquilo não fica só como entretenimento, né? Quando a gente lê uma obra, a gente cria um horizonte a mais no mundo, né? Quantas pessoas não migram porque leram um romance, né? Já aconteceu, já tive a experiência de participar do primeiro Congresso de Geografia, Literatura e Arte, que aconteceu na Bahia, isso gerou livros, né? Isso foi em 2010, e lá nos foi relatado, né, por um dos participantes, dos conferencistas, que uma francesa teria vindo morar em Salvador por conta de um livro do Jorge Amado, né, Bahia de Toussaint. E assim também a gente percebe, né, que a literatura, ela movimenta, ainda hoje ela movimenta e direciona esse imaginário para o futuro, né, tem esse exemplo, mas a gente não fica só nesse, por exemplo, na cidade do romance, né, da segunda metade do século XIX, por exemplo, o romance interferia na cidade. Por exemplo, né, há registros a partir do livro do Rogério Costa e do Ronaldo Lima, que as pessoas elas só passaram a enterrar os mortos, né, no Père Lachaise, que era um cemitério longe naquele momento, né, recém-construído, à medida em que o Balzac começa a enterrar os mortos no romance, também no Père Lachaise. Então, isso vai interferir na cidade, né? No modo de vida, na própria urbanidade, ou seja, o romance ele vai ser muito importante, né, para a própria construção do mundo urbano, e ele é fruto desse mundo urbano, né, desse mundo urbano, burguês, ou seja, aquele cidadão daquele momento, ele se via no romance, ele se enxergava no romance, né? Então, a gente percebe muito isso, né? Há muitas formas de habitar, o romance ainda existe, hoje tem outras formas virtuais de habitar, mas o romance ainda perdura, né? Assim, não só o romance, mas quando a gente trabalha com uma geografia literária, nessa ideia de que a literatura é um gradiente potencial do imaginário, também a poesia, também a crônica, também os contos, né? Ou seja, toda forma de literatura é possível ser trabalhada a partir de uma geograficidade, né? Como estabeleceu o Eric Nardel, né, na obra O Homem e a Terra. Então,
essa ideia de geograficidade. Sim, sim, Antônio, pode fazer perguntas. Valério, você mencionando a questão de que as pessoas migram, né, tal, a partir da leitura de uma obra, e eu estava me lembrando que você fez algumas fotografias a partir de um quadro, né, e você viajou à Europa para poder você ver esse quadro, né, ver essa obra, enfim. E aí você falando de que as pessoas migram por conta de que leram algumas coisas e etc. Engraçado como se tem ainda cristalizado uma ideia do Nordeste a partir de Euclides da Cunha, né? Uma obra excelente, tem-se uma perspectiva maravilhosa sobre uma parte do Nordeste e sua geografia, né, digamos assim. Mas como isso cristalizou-se ainda no imaginário, né? Assim, no imaginário das pessoas, né? Isto é, o Nordeste é aquele dos sertões de Euclides da Cunha. Algumas pessoas podem afirmar. Quando a gente está se deliciando com outro grande romancista, que é justamente o Érico Veríssimo, a gente encontra outras paisagens, né? De um sul, do desejo de sentir o frio, né? Eu, particularmente, nunca fui ao sul do Brasil, mas a escrita de Érico, ela é muito próxima, assim, no sentido da descrição de, de, de como se a gente tivesse realmente dentro daquele espaço, né? Eu não sei se é exagero da minha parte, mas por você compreender algumas questões de formação de relevo, tal, as coisas de clima, acaba que dando uma impressão de que aquela obra era como se fosse assim escrita por um geógrafo, né? Ou por uma pessoa que ela é bem familiarizada com esses aspectos, né? E aí eu estou mencionando isso para te perguntar assim, né? Como escritora, como poeta que você é, como cronista também, e como uma pesquisadora, como é que você percebe essa questão do imaginário e da realidade associado ao romance em si? Uhum. É uma boa pergunta. Por exemplo, eu vejo que não há cada vez menos, né, necessário, e eu acho que, assim, está separando o imaginário da realidade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em imaginário, a gente fala no modo como a gente imagina o mundo, e muitas vezes esse modo como a gente imagina o mundo é o que vai se tornar a realidade, né? Tem um momento assim na ficção que você não sabe se a ficção ela toma emprestado o real ou se é o real que toma emprestado a ficção. E muitas vezes é desnecessário estabelecer essa fronteira, né? Porque uma coisa ela engloba a outra, né? Ou seja, a imaginação de uma época é a época vivida e isso vai estar na literatura. Mas, por exemplo, quando você fala do sertão, né? Você citou aí os sertões do Euclides da Cunha e apesar das diferenças identitárias, né? Porque, por exemplo, o Érico Veríssimo, ele vai ter muito essa coisa da identidade do gaúcho, né, da formação, é só pegar Ana Terra, por exemplo, né, o Memorial de Maria Moura, enfim, tantos romances, né, e o sertão, ele acaba sendo, assim, especial no Brasil, essa expressão, porque é uma coisa da identidade nacional também, né? O sertão ele está em todo lugar, como disse o Guimarães Rosa, o sertão está dentro da gente. Então, até foi falado que, por exemplo, o Mia Couto, ele tentou entender o que era esse sertão, né? E muitas vezes quiseram levar isso, por exemplo, essa ideia para a África, para outros países, não cola, não pega. Por quê? Porque o sertão é uma categoria identitária brasileira, esse aprofundamento, né, no território, esse sentido até de uma narrativa mítica, né, ou seja, todo adentramento
para o interior do país, ganha uma narrativa mítica, e isso vai virar uma identidade maior, uma identidade forte, né? Por isso que o sertão também está na favela, o sertão está em todo lugar. Então você vai ter sim, né? Você vai ter uma recriação de paisagens, né? Muitas vezes essas paisagens, dependendo da tônica do romance, e da época do romance também, elas vão ser muito realistas, né? Quando eu falei assim, olha, a gente não vai adentrar a literatura só para ficar descrevendo paisagens, porque nós sabemos essas paisagens, né? Às vezes o autor, ele é muito fiel nisso também, né? Ou foi muito fiel nisso. Hoje é mais o universo de sentido mesmo, né? O universo de sentido que aquela obra traz. Não que a paisagem ela não seja importante, mas, né, se torna uma coisa secundária, né? E você pegar uma literatura só para descrever a paisagem, né? Isso foi muito trabalhado no Congresso de 2013, até por um autor espanhol que veio, né? O Carreiras, que trabalha com essa coisa da geografia da literatura, ele pontuou isso com muita força, fez uma crítica bastante contundente sobre essa questão, né? Então, assim, a gente vai para o sentido dessa paisagem, para o sentido desse homem, né? O sentido dessa literatura, desse personagem dessa literatura, que por mais que seja ficcional, sempre empresta algo do vivido, né? Algo de uma realidade maior, né? Ou seja, como a questão da poesia também, né? A gente vai até a poesia, conforme o Bachelard, porque ela canta a realidade, né? Então ela vai além. Então eu acho que é um pouco nesse sentido. E a literatura, ela continua comovendo, né? Ela continua a comover as pessoas no sentido de mover junto, né? Ou seja, ela move. Você lê um livro, você não é mais o mesmo. Tá? Cada livro que você lê, alguma coisa se transformou, alguma coisa acrescentou-se, não é? Alguma coisa alguma coisa se deforma aí, já não é mais o mesmo, né? Então, é nesse sentido. Você acha que contempla? Teria mais alguma questão desdobrada desse ponto? Foi bem enfática, Valéria, e como diz no texto que você escreveu, né? Acendeu as lâmpadas, porque na maioria das vezes a gente acaba pensando que imaginar é algo fora do real. Eu, pelo menos, quando comecei a ler sobre essas coisas, né, os textos têm ajudado a pensar sobre a palavra imaginário de uma perspectiva que é possível de ser pensada e imaginada, né? Porque uma das coisas que eu, a princípio, desconhecia nessa literatura especificamente era em relacionado a esse filão da pesquisa, né? Isto é, imaginário, trabalho com arte, né? Que está na literatura, que está na prosa, que está no romance, etc. Então por vezes, eu me pegava, já agora recentemente, né? Não, mas como é que pode? Imaginário, não é uma palavra tão simples, né? Que é do nosso cotidiano, que é do nosso dia a dia. Você passa o dia imaginando coisas, né? E aí vem Clarice Lispector, mas você só imagina o que você viu, ou pelo menos que ouviu, ou que leu, né, e tal. Então, quer dizer, é fantástico, né? E engraçado como a nossa forma de pensar e olhar para a geografia como se fosse esse ovo mesmo de Lispector, né? Só vi um ovo quem tiver visto o ovo, né? Então, e aí é sobre essa palavra imaginário, né? Que é uma palavra que tem vários, pelo menos como você explicou há pouco, né? Que estava lá trabalhando com a literatura, que pode ter diversas abordagens, dependendo do método, né? Para pensar a literatura, para pensar a cidade, para pensar o espaço, mas que
esse imaginário, ele só irá fazer sentido se você tiver vivido alguma coisa, né? Tiver lido, tiver assistido, tiver contemplado. E engraçado como vai ampliando o raio de visão, né? E aí volta Heráclito de novo. A gente entra no rio, né? Talvez com a mesma idade, mas com outros pensamentos, né? Eu acho que essas coisas, como diz aqui no sertão, bole com a gente. Bole é a mesma coisa de mexer. É muito interessante, Antônio, as suas colocações, e eu queria até aproveitar para dar uma ilustração e falar disso, porque eu acho que é importante, né, para quem trabalha com geografia e literatura, esse papel do imaginário, ver o imaginário como um quimérico, como algo que é oposto ao real, né, ou seja, isso vem de uma tradição, né, de uma tradição filosófica, de desvalorização ontológica do imaginário, né, o Gaston Bachelard, o Gilbert de Rand vai discutir muito isso, né, fazer essa contracrítica, e mostrar que existem correntes epistemológicas, né, como a bachelardiana, por exemplo, que vai no sentido oposto, da valorização ontológica do imaginário. Então, por exemplo, o imaginário no sentido bachelardiano, ele não é quimérico, ele não é essa coisa de uma... por exemplo, né, até de um demérito, quando você fala, isso é o imaginário, mas no sentido de que aquilo não existe de fato, né? Tanto existe que está moldando aquela realidade, está moldando aquela visão, né? Quando a gente fala do texto da Clarice, você citou o ovo, ele pode ser sentido, né, percebido em várias dimensões, no sentido fenomenológico e no sentido semiótico também. Essa passagem, né, só ver o ovo quem tiver visto, ela vale mais até para o sentido semiótico. Mas na fenomenologia, por exemplo, você pode alcançar, né? Aquilo até que eu expliquei na minha última palestra agora com o pessoal de Jataí sobre a fenomenologia. Nós temos capacidade de criar mundos novos, de chegar a coisas que nós não experimentamos, né? E o Bachelard fala muito isso. Não experimentamos através dos sentidos. A gente pode até experimentar através dos sentidos. Os sentidos pode ser uma primeira porta, mas não significa que vai ser a única forma de acesso, né? Não vai ser a única forma de acesso a alguma coisa nova, né? E que a literatura e a arte, de uma certa forma, podem inaugurar. E aí eu dou um exemplo, que é até muito engraçado, né? Que aconteceu em sala de aula. Né? Um dia, dando aula na FIC, um aluno, sobre essa discussão do imaginário, ele colocou o seguinte, olha, que realmente não existe nada novo, que todas as coisas que a gente acha que são novas são cópias da realidade, né? São reproduções da realidade, eu argumentando que né, dentro de uma visão teórica, que não, que a gente cria coisas completamente novas, e uma aluna, tentando me ajudar nesse intento, pegou e disse o seguinte, olha, veja o unicórnio. O unicórnio é uma coisa completamente nova, é uma coisa completamente imaginária, né? Aí ele pegou e retrucou. Mas imagina, um unicórnio é só um cavalo com chifre, né? Não tem nada de novo, não tem nada de novo. Mas se a gente parar para pensar, o sentido de um unicórnio é completamente diferente do sentido de um cavalo, né? Até comentei isso. Você olha o cavalo que relincha, que come milho, né? Não é a mesma coisa do unicórnio. O sentido, por isso que a importância do sentido, né? Que o Russell, ele enfatizou tanto. O sentido de um unicórnio é completamente diferente do sentido de um cavalo. Não é só um cavalo com chifre, né? Na aparência até pode ser, mas na essência é completamente diferente. Então isso, né? Isso é o imaginário, né? Essa capacidade. E a gente perde isso, por exemplo, porque muitas vezes a gente se insere em universos muito pobres, né? Muito pobres de referências, muito estático. Por mais móvel que seja, está estático, né? Ou seja, eu entro muito no Instagram, eu participo ali, posto muita coisa e tal, mas não sem crítica, não sem crítica. Antes, a cidade ideal, né, se falava que a cidade ideal era o shopping center, ou seja, algo totalmente pasteurizado, né, totalmente
enfim, mercadológico, mas hoje a cidade ideal, ela mudou para o Instagram. E o que que isso nos põe a imaginar? Né? Que profundidade que a gente tem nas coisas que estão ali, naquela vivência que está ali, naquela vida que está ali, né? Então, a profundidade que a literatura nos traz é uma profundidade outra, e cada vez menos, né? As pessoas hoje pegam um livro para ler, pegam uma obra, um romance para ler. Por quê? Né? Porque está todo mundo se acostumando a ler coisas instantâneas, né? A gente só lê o instantâneo, a gente só vê mal o instantâneo. Né? Então, o mundo instantâneo que nos é colocado pelas mídias, né? E o universo também de futilidade que está presente ali. Então, essas são questões. Por exemplo, né, o papel, ainda sobre a importância do romance. Gente, quantos jovens se mataram porque leram o Werther de Goethe? Muitos jovens cometeram suicídio porque leram o Werther de Goethe. Então você vê o poder da imaginação, né? O poder de criar um mundo novo, um universo novo. E isso tem acontecido também, né? Por exemplo, eu oriento alguns trabalhos, já né, cheguei a montar um projeto, mas não deu, não foi financiado, e é uma coisa mais cara, para pensar essas novas confrarias urbanas que estão vivendo a partir da ficção, né? Grupos que se organizam, que vivem um dia a dia, um dia outro. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma moça que ela é da Liga Steampunk de Lisboa. Né? O steampunk vem do cyberpunk, é um tipo de romance, como a Máquina Diferencial e muitos outros, por exemplo, que a gente já tem traduzidos no Brasil. E essas pessoas, elas começam a viver numa ucronia. Ou seja, o que é uma ucronia? Se a gente tem uma utopia, né, como um espaço ideal, né, a ucronia é um tempo escolhido. Eles escolhem um tempo ficcional e começam a emular esse tempo, né, nos encontros, nas vestimentas, né, nos jogos, nos tipos de práticas, nos encontros, na socialidade, nas festas. Né, tive a oportunidade de ir a uma festa steampunk em Lisboa, e é muito interessante você pensar que tem pessoas vivendo, né, o que a gente diria que está vivendo na ficção, né, fantástico isso, vivendo na ficção, mas aquela ficção, ela se tornou realidade, e ela se tornou realidade justamente porque o nosso tempo é quase de uma pobreza absoluta, né, é uma pobreza de relações, é uma pobreza de experiência, né? Ou seja, cadê a fogueira mítica, né? Onde as pessoas se reuniam para contar histórias, né? Cadê as histórias? Então as pessoas começam a entrar na sua própria história alternativa, né? Numa ucronia, né? Isso não é uma criação minha, isso é um fato social, né? Se a gente for buscar essas pessoas, e são várias essas confrarias, né? Eu estou chamando de confraria para distinguir da tribo urbana, né? Da tribo urbana tradicional. Tô terminando uma orientação sobre cosplayer e também é um pouco desse universo, mas você tem cosplayers, steampunks, cyberpunks, você tem também rockabilis, né, medievalistas, ou seja, são muitos os grupos que entram nessa de uma outra estética do tempo para recriar um novo espaço de sociabilidade. E isso vem da literatura. Então, olha só o imaginário aí, né, cada vez mais borrando as fronteiras entre a ficção e a realidade. Sim, pode Pois perguntar. é, aquele texto que você escreveu sobre o Harry Potter, né? É algo que foi escrito em livro, depois que virou filme, e vem com uma reflexão fantástica, né? Então, quer dizer, é uma metamorfose, né? A literatura, de certo modo, acaba possibilitando imaginar coisas, né? Dentro desse real que você colocou, né? Que você mencionou, que é o real vivido mesmo, experimentado.
Muito legal mesmo. Sim, é interessante, né? Nesse exemplo que você dá do Harry Potter, a gente pode dizer que a literatura remodela os espaços, né? Ela remodela. E é muito isso, por exemplo, num filme que, né, todos vamos ver nessa disciplina, que é o Meia-Noite em Paris, nas próximas aulas assíncronas, e ali o Woody Allen, ele conseguiu atingir o imaginário da cidade mesmo, ele foi na essência do imaginário da cidade, que é justamente captar a força que a arte, a literatura imprimiu num espaço. Né? Ou seja, esse espaço remodelado pela arte, que não é mais a mesma coisa. Hoje tem grupos, né, o pessoal da rede Entre Meio, que é uma rede também de geografia, literatura, arte, turismo, que eu participo. Tem um grupo de pesquisa em Portugal que está estudando os espaços impactados, né, ou seja, os espaços de turismo por conta de escritores, das casas de escritores, né, e isso é muito forte, as pessoas vão para um lugar para ver a casa do escritor, para, né, para passar, e é uma sensação muito interessante, né, realmente é uma sensação que eu descrevo no artigo sobre a Paris Paradigmática, que é uma leitura do filme Meia-Noite em Paris, né, você está andando por uma rua e você, assim, do nada, você olha para uma placa e vê aqui habitou Marcel Proust. Nossa, dá até um arrepio, né? Eu senti isso a primeira vez que fui a Paris, aqui habitou Marcel Proust, eu não estava procurando isso, mas encontrei isso na rua, né, fotografei isso, virou uma reflexão num artigo, e a cidade, essa cidade que tem essa experiência literária, ela é uma outra coisa, ela é um outro espaço sensível, né? Um espaço que as pessoas buscam para ter uma outra experiência. Eu olho tanto que a literatura, ela ainda, né, move e comove as pessoas e remodela os lugares, né? São inúmeros os exemplos que a gente pode dar e trazer disso, né? E isso é uma outra geografia. Existem muitas portas de entrada para essa geografia literária, do mesmo jeito que existem muitas portas de entrada para essa geografia da arte. E é muito interessante falar sobre isso, né? Eu acho muito interessante, porque talvez isso também leve as pessoas a lerem mais e a verem verem o mundo de uma outra forma, né? De uma outra maneira. Bem, bom, seguindo aqui, né? Trouxe algumas obras de geografia e literatura escritas, né? No Brasil, escritas do ano 2000, né, em diante, principalmente, né, da década de 2010 para cá, uma obra que já se tornou assim, uma referência básica, uma das primeiras obras, né, é o Mapa e a Trama, do Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que é uma das primeiras reflexões de geografia e literatura, e vem de um geógrafo, né, muito interessante, e um geógrafo que, a princípio, teve toda a sua formação na geografia física, mas que passa a voltar o seu pensamento para a arte. Então, é muito interessante as análises que ele faz, né, da geografia e da literatura. O livro Geografia e Literatura, lançado em 2010 pelo Eduardo Marandola e a Lúcia Helena Gratão, que também reúne uma compilação de autores, né, das mais diversas filiações metodológicas e as mais diversas leituras de obras, né, então a gente vê que há uma polissemia muito grande, nesse sentido, né, da leitura literária e uma pluralidade metodológica também, ou seja, são muitas obras, são vários métodos, a gente percebe nesses ensaios, nessas coletâneas, né, e cada vez mais saindo tese e dissertação, que também já traz um
um fio metodológico, né, mais, como é que eu vou dizer, mais homogêneo, né, mas ainda predomina nessas coletâneas aí, que são ensaios, diferentes filiações metodológicas. Esse livro aqui, Geografia, Literatura e Arte, Reflexões, é um livro que foi publicado a partir do Congresso de 2010, né, organizado pela professora Maria Auxiliadora. É um livro do qual eu também participo com um texto sobre o espaço, sobre Brasília na crônica de Clarice Lispector, né, um capítulo desse livro aqui, e vários outros colegas, muitos trabalhos sobre Salvador também, obra do Jorge Amado. Então, é muito interessante, né? Além desses livros, a gente vai ter vários outros livros autorais, né, publicados a partir de autores que fizeram dissertações e teses na temática, então já tem uma significativa produção. O Júlio César Suzuki, a partir do Congresso de 2013, publicou 5 e-books de Geografia, Literatura e Arte, onde também a gente tem uma vasta experiência, tanto das conferências, como dos textos que foram para o Congresso. Além disso, né, tem uma revista, Geografia, Literatura e Arte, que publica também essa temática. A Geograficidade também publica essa temática, e recentemente saiu, esse ano, começo de 21, saiu um número especial da ENAMPEG, com a questão da geografia e da literatura, né? Então, só por aí a gente percebe, esse é um número também, eu tenho uma participação num trabalho sobre a poesia e a cidade de Goiânia. Aliás, sobre o olhar estrangeiro em Goiânia, né? Goiânia e Goiás, a literatura e o olhar estrangeiro. E tem um outro que foi publicado pela Ateliê Geográfico sobre a poesia em Goiânia. Então, assim, muita coisa tem sido produzida, né? Hoje não falta referência, desde aqueles livros, né, organizados lá pelo NEPEC, como Geografia, Literatura e Arte, da Zenir Rosendal, do Loberto Correia, de lá para cá, muita coisa foi produzida, muita coisa tem sido produzida, né, nesses termos, né? Então a gente tem aí uma vasta bibliografia para poder explorar, e a gente percebe que também na Europa esse movimento é forte, muitos trabalhos de geografia, literatura e arte que saem, né, inclusive congressos, muitas vezes congressos que são organizados pela área de letras, né, eu tive a oportunidade de participar em Portugal, qual gerou um texto também na revista Margarida Loza, que era o grupo de letras de lá que organizou um congresso de geografia e literatura, né, então isso assim, isso eclode, é uma sensibilidade da nossa época e uma necessidade da nossa época de se voltar, né, para algo, né, mais profundo, para algo que traga uma outra abordagem, né, e nessa outra abordagem, novidades também. Então, tudo isso responde essa pergunta, né? Por que geografia e literatura, né? Ou também a gente pode até alargar um pouco mais essa questão e perguntar por que o entrecruzar desses dois saberes, ciência e arte, né? Talvez porque a ciência precise dessa janela do sensível, onde a razão ela não alcança mais, né? Assim, uma compreensão e mesmo alternativas para o mundo que a gente tem, né? Quando a ciência, com o seu método, né, e essa herança metodológica de uma ciência, né, muitas vezes ainda cartesiana, né, racionalista, faz com que a gente necessite de uma outra ciência, de uma outra geografia, né, e por isso também o entrecruzar desses dois saberes. Então, né, se a gente, para fazer uma síntese, a melhor resposta a priori é a busca por uma sensibilidade que a ciência ainda não detém, uma renovação dos sentidos e dos métodos, um impulso à viagem que as novas, né, sensibilidades emergentes colocaram em marcha dos anos 60 para cá, mas que vai ficar forte mesmo da década de 90 para cá, no campo da geografia, da literatura e, sobretudo, no Brasil. Coloca-nos na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, né? Hoje,
é importante não só buscar mais o conhecimento, porque o conhecimento a gente já sabe, ele está aí, mas buscar o desconhecido, né? Aquilo que a gente ainda não sabe, aquilo que a gente precisa descobrir. E aí, muitas vezes, a gente faz um trabalho de geografia e literatura para alcançar os sentidos dos lugares através da literatura. Então, qualquer cidade que tenha uma obra, que tenha poesia, hoje é difícil, né, pensar uma cidade que não tem, é claro que as metrópoles ainda detêm a maior produção, cidades médias, mas é difícil pensar uma cidade que não tenha nenhum poeta, né, que não tenha nenhum poeta. Acontece, né, às vezes tem alguns rincões que não tem, mas aí a gente vai para uma outra poesia, para uma outra esfera de narrativa. Quando não tem esse poeta das letras, geralmente tem um contador de histórias, tem um contador de caso, né, ou causos, tem aquelas pessoas, né, que detêm o saber popular, e aí é uma outra narrativa, é uma outra porta de entrada, ou seja, a cidade sempre tem narrativas, seja ela literária, seja do saber popular, seja advinda da memória coletiva, da memória social. Então, é encontrar, né, essa narratividade da cidade. Por exemplo, Goiânia herdou de Goiás, por exemplo, já a Academia Goianiense de Letras, né? Então, a capital já surge com o nome de livro, Goiânia é o nome, veio de um nome de livro, né, de um poema lírico, e ela já vai herdar essa tradição, já vai nascer literária. A cidade de Goiás, durante muito tempo, né, a Academia de Letras lá foi fundada bem antiga, existia toda uma relação com francesismo, né, ou seja, tem até um trabalho sobre isso, e uma literatura europeia que plasmava, por exemplo, o imaginário daquela cidade, da elite local. Então, você vai ter uma academia goiana de letras, né, nascida na cidade de Goiás, e que vão ter vários representantes ao longo do tempo, né, muitos poetas, é uma cidade de muitos poetas, embora muita gente só conheça a Cora Coralina, né, lá é o lugar de Leodegária de Jesus, de Érico Curado, né, me esqueci o nome agora do rapaz que escrevia em francês no jornal, né, o autor, vou me lembrar dele mais à frente, e assim, e vários, né, e vários autores, ou seja, é uma cidade que cultivou muito, embora de uma maneira elitista, né, de uma maneira à la burguesia, mas cultivou muito essa questão das letras e valorizou muito a literatura, né, e também Cora Coralina, que depois vai ser uma expressão nacional. O Rio de Janeiro, né, gente, quanta literatura, né, tanto histórica quanto contemporânea no Rio de Janeiro, só a gente lembrar do João do Rio, né, das narrativas do João do Rio. São Paulo, eu não posso falar de São Paulo sem me lembrar de um cronista, que foi um cronista, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer, que chegou aí na minha cidade, foi o Lourenço de Aféria, né, então, assim, consegui atingir uma sensibilidade mesmo da cidade a partir de crônicas, né, que foram reunidas em livros, como A Morte Sem Colete, por exemplo, e era um cronista que olhava direto para aquele que era excluído, era o gari, era o menino de rua, né, ou seja, então você atinge uma outra São Paulo a partir da crônica do Diafério. Paris nem se fala, né? Paris, eu chamo Paris, eu quero publicar isso um dia, a capital do imaginário. E, sobretudo, a capital do imaginário literário, né? Como diz a Sandra Jataí Pesavento, lá, incontáveis passantes fizeram esse imaginário da cidade, né? Marcel Proust, Balzac, Victor Hugo, e tantos outros, né? O pessoal da Folha Époque, o pessoal da Belle Époque, e tudo isso aparece um pouco no filme Meia-Noite em Paris. Hemingway, quando ele vai, né, para Paris, escreve Paris é uma festa, e você vai ter isso. E contos, né? Por exemplo, essa experiência em o C é uma cidadezinha, uma vilazinha, na verdade, do Vale do Luar, onde eu fiquei encantada de encontrar o chateau que inspirou
o Conto da Bela Adormecida, né? Inspirou Charles Perrault a escrever o Conto da Bela Adormecida, e isso também se transformou num artigo de olhar estrangeiro, né? Então, esses artigos todos estão à disposição no programa, né, com o link para que possam acessar, quem tiver curiosidade, como que um conto depois se torna a vida da própria cidade, né? O conto recria a cidade passa a viver do conto. Tudo é, naquela cidade, o Château de Belle-Dormant do Bosque, né? Belle-Dormant Bois. E aí a gente tem isso também, foi uma experiência muito interessante. E isso são geografias literárias, né? É a literatura tecendo espaços e tecendo sensibilidades no espaço, né? Que nos permite também escrever e pensar sobre isso, né? Refletir sobre o papel dessas coisas, né? No Brasil e no mundo, no regional, né? Daqui a pouco também o Antônio Marcos vai falar da experiência de Juazeiro, da literatura em Juazeiro, né? Que é sobretudo a literatura de cordel, que também faz essa regionalidade, né, que faz esse ser. Então, por exemplo, os espaços passam a ser preenchidos de outros novos e vários sentidos, e muitas vezes até usufruir economicamente disso, né? É o caso de UC, por exemplo. Então, assim, é uma pulsão para um turismo, né? A gente pode condenar essa prática ou não, dependendo da vertente metodológica. Eu acho que o turismo, talvez não com esse nome, né? Mas a coisa do viajante, ela é muito interessante e ela é importante. Eu acho que todo mundo deveria ter o direito de ir e vir, né? Então, eu não faço essa abordagem crítica do turismo. Eu acho que um turismo com consciência e com aprendizado, ele é muito interessante, né? Ou seja, o ponto de inflexão é quando o turista se torna o viajante, né? Eu falei disso também em alguns momentos, né? Tem um artigo sobre isso, na Geografia, Literatura e Arte, com o título A Geografia serve antes de mais nada para organizar a viagem, real e imaginária, né? Que é também um pouco da reflexão literária, né? Eu tô rindo, Valéria, porque tem muita gente que discute o que é criatividade, né? Pois veja, aí você pega um título de um autor francês, né? Bom, como diz Model de Barros, né? Para encontrar o azul, eu uso os pássaros, né? Então, ai, Valéria, é muito engraçado, né? Então, é, é uma releitura muito legal. Parabéns, obrigado. Obrigada, Antônio, obrigada. Então, eu convido também, né, todos os alunos da disciplina a explorarem esse texto, né, a geografia serve antes de mais nada para organizar a viagem, né, e eu acho que é isso mesmo, desde lá, desde o Homero, né, desde a primeira geografia, é uma essência da geografia, viajar, emprestar o olhar ao mundo e receber esse olhar de volta em forma de paisagem, de sentido, em forma de conhecimento, né? Então, eu acho que isso é muito da nossa profissão, né? E os demais que não são geógrafos podem aprender também esse olhar do viajante, que é muito interessante, né? Trazer coisas interessantes, porque o escritor, quando a gente olha para o poeta também é viajante. Tem um texto interessantíssimo do Marcos Ferreira Santos, que ele vai falar assim, olha, a gente tem que conseguir unir o olhar do geógrafo, a sensibilidade do poeta, a narrativa do viajante, né? Mais ou menos nesses termos. Então, ele une três figuras muito interessantes em uma só, né? Que deveríamos ser todos nós. Então, eu acho que vale a pena ir um pouco atrás disso, né? Então, qualquer obra pode nos levar a um lugar. Um lugar pode conter uma obra e dentro dela uma geografia. Existem tantas geografias literárias quanto existem espaços e livros.
né? Então, para a gente poder pensar, não existe, assim, eu já li textos, né, dizendo assim, você só pode fazer uma geografia literária de um livro que tem um espaço nitidamente descrito ali, não é? Eu acho que isso é uma simplificação, não é bem por aí, né? Eu acho que você pode fazer uma geografia literária de qualquer obra que você encontre sentido. Se você encontrar sentido, um vivido, lá vai ter uma existência e lá vai ter um espaço, né? Por isso existem tantas geografias literárias quanto existem espaços e livros para nós, né? Se fosse assim, por exemplo, ia ser muito difícil fazer uma geografia literária de uma autora como a Clarice Lispector, e ela é tão profunda, e os espaços estão lá, inclusive espaços de viagens. Ela também foi viajante, ela foi, né, esposa de diplomata, por isso viajou muito, os lugares fazem sentido, e alguns lugares ela fez questão de pontuar o olhar, como é o caso de Brasília, por exemplo. Mas tem toda a vivência que ela teve, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Berna, né? Se a gente for encontrar, nós vamos encontrar essas espacialidades vividas na obra da Clarice Lispector. Bem, e aqui, né, para dar um exemplo disso, eu trouxe esse poema do mapa do Mário Quintana. Tá pequenininho, porque eu quis colocar todo o poema, né, num único slide, mas ele diz o seguinte: olhe o mapa da cidade, como quem examinasse a anatomia de um corpo. E nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que em sonhos sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar presença mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade do meu andar, desde já tão longo andar, e talvez do meu repouso, né? Então, assim, as ruas de Porto Alegre, essa imagem de Porto Alegre, esse pertencimento, né? Ou seja, há muito também nesse mapa afetivo do Mário Quintana que a gente encontra paralelo em outros poetas, né? Como por exemplo, o poema do Mário de Andrade sobre São Paulo, né? Que ele vai repartindo as partes do corpo depois que ele morrer, né? Ele pede, olha, deixe isso aqui, deixe isso, aquilo ali, né? Então, aquele famosíssimo poema do Mário de Andrade, e também, né, o poema do Carlos Drummond, da cidade de Itabira, né, Itabira do Mato Dentro, que ele termina dizendo, olha, né, hoje Itabira é só um retrato na parede, mas como dói, né? Então, assim, o sentimento de pertença, né, de fazer parte das ruas, né, 90% de ferro nas almas, né, enfim, é aquela coisa, né, do poeta. Não estou com todos esses poemas aqui, né, mas vocês podem buscar e ver essa correspondência, né, entre esse poema, o mapa do Mário Quintana, o poema do Mário de Andrade, o poema do Carlos Drummond de Andrade, para a gente perceber também essa coisa de uma identidade e de um afeto, né? Ou seja, a ideia de lugar está aqui nesse poema, o mapa. A gente percebe essa lugaridade, né? E como que ele vive isso. E tem mais um poema, né, também trazendo a paisagem dessa lugaridade, desse lugar, onde ele vai dizer o seguinte, né? Escrevo diante da janela aberta, o título do poema. Escrevo diante da janela aberta, minha caneta é cor das venezianas, ou verde, que leve lindas filigranas, desenha o sol na página deserta, ou seja, para o Mário Quintana, a caneta do poeta é a caneta verde, né, que tem a cor das venezianas. Não sei que paisagista doidivanas, misturas tons, acerta, desacerta, sempre em busca de novas descobertas, vai colorindo as horas cotidianas,
jogos de luz dançando na folhagem. Do que eu ia escrever, até me esqueço. Para que pensar? Também sou paisagem, também sou da paisagem. Vago, solúvel no ar, fico sonhando e me transmuto, iriso-me, estremeço, nos leves dedos que me vão pintando. Né? Então, olha só essa paisagem da janela, e ele é a própria janela, a própria cor verde que escreve, o verde das venezianas, o verde que escreve a paisagem verde que ele vê. Né? Então, a gente tem tudo isso aí, né, nesse poema do Mário Quintana, né? E, bom, já está terminando aqui essa primeira etapa da aula, né? Logo eu vou passar a palavra para o professor Antônio Marcos, mas eu vou deixar uma leitura. As Cidades Invisíveis e a Busca de um Mapa Imaginário. Vou apresentar esse em outro momento, né? Mas vou deixar essa leitura, esse livro para leitura. Eu falo que esse livro ele detém um mistério, né? E sempre que descobre o mistério desse livro, eu dou um bombom, né? Então eu vou deixar aí o mistério no ar. Bom, então vamos para a próxima etapa. Deixa eu interromper aqui a gravação. Espera aí, tá? Interromper a gravação.